Obrigado, minha querida amiga Wanda. Como a Wanda acabou de referir, encontro-me aqui na condição de vice-presidente em substituição do nosso presidente Ferro Rodrigues, mas é com muito gosto pessoal que o faço, representando, portanto, a Assembleia da República e acolhendo-vos aqui nesta Biblioteca Passos Manuel e a todos vos desejando boas-vindas para a apresentação do livro A UGT na História do Movimento Sindical Português. Estamos a falar de um segundo volume relativamente à história da UGT e da posição da UGT na história do nosso movimento sindical. Desta vez, tanto quanto me foi dado compreender, balizado entre os anos 90 e 2010, mas os seus autores melhor se referirão ao seu âmbito de, digamos, de cobertura. Quero também, em nome do nosso Parlamento, cumprimentar o secretário-geral da UGT, meu caro amigo Carlos Silva, cumprimentar os autores da obra, naturalmente, o José Maria Brandão de Brito e a Cristina Rodrigues, e aquele que nos vai fazer, em especial, a apresentação do trabalho, o José Pacheco Pereira. Vejo aqui, na primeira fila, o João Proença, antigo secretário-geral do UGT, e não quero também deixar de destacar aqui o significado da sua presença. Não é a mim, portanto, que me compete apresentar a obra. Estou, aliás, muito curioso em ouvir quer os autores, quer o Pacheco Pereira relativamente à abordagem do tema. Só há pouco tive a ocasião de olhar para o livro e, de alguma maneira, o folhear e, em diagonal, poder apreciar o seu índice e, portanto, a sua estrutura de apresentação. Mas, desde logo, dá para compreender que, para além de um instrumento fundamental para a história da UGT, temos, igualmente, um instrumento fundamental para a história de muitos aspectos do Estado Social em Portugal. E para podermos, através da participação do UGT em tantas dessas circunstâncias, poder compreender o que tem sido a evolução, em alguns casos temos que reconhecer também a involução, e depois, novamente, a procura da recomposição de equilíbrios já, entretanto, adquiridos, relativamente a muitos aspectos, muitos que passam pelos direitos sociais dos trabalhadores, pelos direitos de trabalho, muitos outros que passam por essa questão igualmente nuclear, que é a questão da concertação social e do papel da concertação social em Portugal. É mesmo, creio poder-lhe dizer, aqui com o consentimento do secretário-geral da UGT, que a UGT tem mesmo como marca d'água fundamental essa posição de uma associação sindical no que diz respeito à posição fundamental para o diálogo e para a negociação. Para o diálogo e para a negociação com o poder político democrático e para o diálogo e para a negociação com os outros parceiros sociais igualmente relevantes na representação dos interesses económicos e sociais da nossa sociedade. E, certamente, todos aqui poderemos pôr-nos de acordo em como esse contributo para a concertação social é absolutamente indispensável e absolutamente fundamental, quer na lógica do papel do sindicalismo moderno, quer na lógica, numa fase de construção, na fase em que vivemos, certamente, de defesa daquilo que convencionamos e bem chamar o Estado Social. E o contributo da UGT, na primeira fase da sua história, que corresponde ao livro anterior, que foi tão fundamental para, através da superação da unicidade sindical, estruturar em Portugal uma concepção verdadeiramente pluralista da nossa sociedade e, consequentemente, também pluralista da nossa estrutura política e representativa, esse papel que a UGT desempenhou nessa fase
histórica de Constituição. Desenvolveu-se depois com um papel igualmente fundamental no plano, justamente, do seu contributo para aquilo que muitas vezes, utilizando talvez um clichê, mas não deixa de ser relevante, para a paz social no nosso país. E esse papel relevante da UGT para a paz social é um papel necessariamente também relevante para a coesão social do país. E ele é um papel certamente cada vez mais relevante a partir do momento em que todos, uns mais, outros menos, uns há mais tempo, outros porventura há menos tempo, vamos tomando consciência de que voltamos a viver numa sociedade cheia de ameaças de desagregação. Aquilo que julgávamos adquirido há algum tempo atrás, voltamos a ter todos o sentimento de que está novamente posto em causa e, em alguns casos, seriamente em crise. Refiro-me naturalmente aos direitos dos trabalhadores, mas refiro-me também à capacidade de um poder político, também na base da relevância da concertação social, poder ter uma capacidade indutora sobre o destino da sociedade em relação à qual exerce a sua função. Os aspectos da globalização, da financiarização da economia, da dificuldade crescente de definir um controle adequado relativamente a aspectos fundamentais do papel social da economia. Tudo isto implica que nós voltemos a sentir que estão na ordem do dia muitos daqueles fundamentos que considerávamos estruturantes, razoavelmente adquiridos e razoavelmente estabilizados na compreensão do Estado Social de Direito. A UGT tem sobre isto um papel muito importante e eu só posso desejar que esse papel muito importante que teve no passado possa continuar a ser um papel muito importante no nosso futuro, para a concertação social, para a paz e coesão social, para o desenvolvimento equilibrado das relações laborais, naturalmente para a possibilidade de ajudar a criar modos de compreensão e modos de resposta desejavelmente eficazes, na medida em que a realidade também assim nos o permitir, de criação de condições para a qualificação do emprego, para o próprio emprego, tão ameaçado que está com a sociedade digital em que vivemos e com o desenvolvimento dos novos aspectos das tecnologias superadoras de mão de obra, pelo menos de muitos aspectos da mão de obra tradicional na estrutura produtiva tradicional, tudo isto é uma amálgama de questões que o livro aflora, que o livro deixa em evidência relativamente a muitos momentos de negociação, de tensão e de perspectiva de soluções. Estamos numa fase de encruzilhada, porventura a UGT sentirá igualmente que essa fase de encruzilhada também lhe diz respeito, mas para falar sobre isso, muito mais autorizadamente que eu, estão os nossos interlocutores desta mesa. E por isso, mais uma vez, em nome do Parlamento, em nome do Presidente da Assembleia, vos desejo aqui uma excelente sessão e que ela nos dê também um contributo de reflexão que encontra no livro, tal como já tive a ocasião de referir, um extraordinário documento para a história da UGT e para a história social do nosso país. Muito obrigado.